Olá, pessoal! O tema da semana são os tipos de reação e nós vamos continuar falando das reações de oxirredução. Nesta etapa, nós vamos falar da identificação dos agentes oxidante e redutor. Como podemos identificar um agente oxidante e um agente redutor numa reação? Primeiro, nós precisamos identificar se é uma reação de oxirredução. Temos aqui o exemplo da queima do magnésio, que é a interação do magnésio com o gás oxigênio presente no ar, para a formação do óxido de magnésio. Então, nós começamos identificando se há uma transferência de elétrons entre as espécies. Para isso, nós vamos comparar os números de oxidação das espécies. Observamos que o manganês, inicialmente, por ser uma substância simples, tem o NOx 0. Após a interação com o oxigênio para a formação do óxido, ele passa a ter um número de oxidação mais 2. Então, observamos que há um aumento no número de NOx, que é característico de perda de elétrons. Então, podemos dizer que o magnésio perdeu elétrons e sofreu oxidação, enquanto o oxigênio ganhou elétrons. O oxigênio, do lado dos reagentes, substância simples com NOx 0, após a interação com o magnésio, passa a ter o número de oxidação menos 2. Mostra que há uma diminuição no número de NOx. Há um ganho de elétrons, o que é próprio de uma redução. Quando uma espécie sofre redução, nós dizemos que essa espécie é o agente oxidante. Então, neste exemplo, o agente oxidante é o O2, o gás oxigênio. Por outro lado, o magnésio, que foi a espécie que perdeu elétrons, logo sofreu oxidação, é o agente redutor. Vamos para o exemplo seguinte, que é a reação do permanganato com a água oxigenada em meio ácido. Começamos da mesma forma, vamos comparar todos os números de oxidação de todas as espécies que estão envolvidas nessa reação, para que possamos identificar se há ou não transferência de elétrons entre as espécies. Observamos que o manganês passa de um NOx mais 7 para um NOx mais 2. Logo, há uma diminuição nesse número de oxidação, ou seja, há um ganho de elétrons. Há uma redução, o que é próprio de um agente oxidante. Então, neste exemplo, o agente oxidante é o MnO4-, o íon permanganato, embora a espécie que sofra redução seja o manganês. Vamos continuar comparando os números de oxidação. Para o hidrogênio, não há modificação no número de oxidação. Tanto enquanto reagente, tanto do lado dos produtos, ele tem o mesmo número de oxidação, que é mais 1. Quando observamos o oxigênio presente na espécie do peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, ele tem um número de NOx menos 1. Depois que a reação acontece e há a produção do gás oxigênio, observamos uma variação nesse número de NOx. Há um aumento do número de NOx do oxigênio, o que é próprio de perda de elétrons. Ou seja, essa espécie sofreu oxidação. Então, podemos dizer que a água oxigenada, o H2O2, é o agente redutor dessa reação. Notem que tanto o agente oxidante quanto o agente redutor estão presentes do lado dos reagentes e não dos produtos. Tratamos também de que o agente oxidante e o agente redutor são as espécies químicas que contêm aqueles elementos que sofreram redução e oxidação. Podemos resumir da seguinte forma para esse último exemplo que foi dado. O agente oxidante é aquele que contém a espécie que sofre a redução. Esta espécie provoca a oxidação da outra espécie.
Para esse exemplo, o agente oxidante é o MnO4-, mas é o manganês que ganha os elétrons. O agente redutor para este exemplo é aquele que contém a espécie que sofre a oxidação. Esta espécie provoca a redução de outra espécie. Neste exemplo, o agente redutor é o peróxido de hidrogênio, H2O2, também conhecido como água oxigenada. Mas é o oxigênio que perde os elétrons. Então, agora é a sua vez de analisar a equação. Identifique o agente redutor e o agente oxidante da reação que é escrita a seguir. Não se esqueça de seguir todas as etapas que foram apresentadas anteriormente. E é claro, confere o gabarito no final. Então, até aqui, nós aprendemos a identificar as reações de oxidação, compreender como essas reações de oxidação acontecem e identificar os agentes oxidante e redutor. Pessoal, até a próxima! Beijinhos!